Ele apontou para ela e disse: "Canta." Não era um pedido, era humilhação. Os convidados riram, esperando um desastre. Mas quando ela fechou os olhos, o que saiu da boca dela fez o salão congelar. E ninguém jamais esqueceu daquela noite. Ela caminhava em silêncio, sempre com os olhos baixos e os passos leves, como se tivesse aprendido ao longo da vida a não ocupar espaço demais. Acordava antes do sol nascer, organizava a casa, arrumava a mesa. E quando os primeiros convidados começavam a chegar, ela já estava no fundo da cozinha, invisível. Era como se o mundo todo tivesse decidido que ela não era digna de ser notada. Não falavam com ela, falavam por cima, olhavam através dela como se fosse parte da mobília. E com o tempo, ela também começou a acreditar que ser invisível era o melhor caminho para sobreviver. Naquela mansão, havia luz em tudo. Lustres de cristal pendendo do teto, taças de vidro lapidadas, pratarias reluzentes, vestidos brilhando, como joias vivas. Mas ela era a sombra que limpava tudo isso e aceitava ser a sombra. Porque era mais fácil do que lembrar de quem já tinha sido. Ninguém ali sabia que aquela mulher que recolhia os guardanapos já teve um nome escrito em programas de apresentação, que já foi aplaudida em pé por plateias inteiras, que já cantou com os olhos fechados e o coração aberto, sentindo que o mundo podia ser transformado por uma canção, mas o tempo tinha sido cruel. A vida, ainda mais. E agora, ela recolhia os pratos com o mesmo cuidado com que um dia segurou partituras. Servia aos outros com a mesma delicadeza com que um dia cuidou da própria voz. Ela não sorria, não por amargura, mas por cansaço, porque sorrir exige esperança, e isso ela já não carregava mais. O rosto era sempre sereno, o cabelo preso, com simplicidade, o uniforme limpo, a postura impecável, discreta demais para ser notada. E ainda assim, havia algo nela que não se apagava. Um brilho discreto nos olhos. Um silêncio que não era vazio, mas cheio de histórias que ninguém ali queria ouvir. E naquela noite em especial, enquanto limpava os degraus da escada com um pano úmido, algo dentro dela pulsava diferente. Ela não sabia o quê, mas sentia, como se o destino estivesse respirando bem perto, prestes a chamar seu nome. Era o tipo de festa onde ninguém queria de fato estar, mas todos faziam questão de aparecer. Ar cheirava a perfume importado e a falsidade reciclada. E no meio daquele cenário de sorrisos forçados, taças erguidas e conversas calculadas, ela circulava com uma bandeja na mão. Como sempre, invisível, a mansão estava toda iluminada. Velas aromáticas em cada canto, flores brancas formando arcos em cima das portas, tapetes vermelhos desenrolados até o limite da arrogância. Os garçons andavam em fila, bem treinados, e a orquestra tocava peças clássicas que ninguém realmente ouvia. Era só mais um fundo bonito para selfies. O anfitrião da noite, Frederico Santoro, atravessava os ambientes com passos lentos e um sorriso de dono do mundo. Era o tipo de homem que não cumprimentava, apenas estendia a mão para ser beijada. Dono de empresas, de imóveis e de segredos também. Alguns que ele escondia com a elegância de quem está acostumado a apagar rastros com dinheiro. Outros ele fazia questão de mostrar, como o controle que exercia sobre todos à sua volta, inclusive sobre ela. Frederico gostava de ostentar, não apenas o que tinha, mas o que conseguia fazer com as pessoas. Era um jogo para ele, um teatro. E todos, naquela noite, tinham um papel. Os convidados deviam fingir que o admiravam. A esposa devia fingir que ainda o amava. E ela, a empregada, devia estar ali apenas para servir. Silenciosa, submissa, serviu. Mas havia algo fora do roteiro. Um olhar que escapava. Uma presença que incomodava. Ela não se encaixava naquele ambiente. E, ao mesmo tempo, também não parecia menor do que ele.
Mesmo de cabeça baixa, havia algo em sua postura que denunciava. Havia um passado ali, um talento enterrado, uma verdade que, se fosse descoberta, mudaria tudo. E talvez Frederico tivesse percebido isso também. Porque naquela noite, ao observar os olhares que alguns convidados lançavam para ela, olhares de estranhamento, curiosidade ou até respeito disfarçado, ele decidiu agir. Queria lembrar a todos, inclusive a ela, quem mandava ali. E por isso, enquanto brindava com um grupo de investidores ao lado da lareira, ele já planejava a humilhação que aconteceria horas depois. Mas o que ele não sabia é que estava prestes a perder o controle do próprio palco. Antes de ser chamada de menina ou simplesmente a empregada, ela tinha nome e palco. Isadora Luz. Nome de artista, diziam os professores. Nome que combina com música, com poesia, com teatro. E ela acreditava. Desde pequena, Isadora encantava qualquer ambiente com sua voz. Não precisava nem de microfone. A presença dela bastava. Cantava nos cultos de domingo, nas festas da escola, nos aniversários da família. Sua mãe, Dona Dalvina, dizia que aquela menina tinha nascido com alma de passarinho. Já o pai, seu Haroldo, sonhava em vê-la em grandes teatros. Ele era simples, mas entendia de talento. E o talento da filha era coisa rara. Com muito esforço, conseguiram uma bolsa para Isadora estudar música em uma escola estadual no centro. Depois, veio o conservatório. E com ele, um mundo novo. Novas pessoas, novos desafios, novos sonhos. Ali, ela não era a pobre que canta bem. Era a promessa. A professora de técnica vocal dizia que Isadora tinha algo que não se ensinava. Verdade na voz. E ela tinha mesmo. Aos 19 anos, cantou como solista em uma apresentação regional. Um jornal pequeno fez uma matéria. A menina que canta com o coração. Ela recortou e colou na parede do quarto, do lado de um post-it onde havia escrito: "Você vai mais longe que pensa." Mas ninguém prevê quando a vida decide virar a página. Foi num domingo, depois de um ensaio. O telefone tocou. O pai estava no hospital, acidente grave. 2 semanas depois, ela estava enterrando os dois, pai e mãe, em um mesmo caixão. E junto com eles, ela enterrou sua carreira. Voltou para o interior. Vendeu o que restava. Passou a cuidar da avó. Depois, a avó também se foi. E Isadora, aos 23 anos, sem casa, sem família, sem dinheiro e sem fé, decidiu aceitar o que aparecesse. Foi quando surgiu o anúncio da vaga de doméstica em uma mansão luxuosa da capital. Ela não disse que sabia cantar. Não contou nada sobre o conservatório, nem mostrou a cicatriz da alma. Apenas colocou o avental e calou a própria história. Por 3 anos viveu assim, pisando baixo, falando pouco, escondendo quem era. Mas a arte não morre fácil. Ela dorme, silencia. Mas uma hora desperta, e naquela noite, no meio daquela festa cheia de sorrisos plásticos, a música dentro dela começou a acordar. Frederico Santoro era o tipo de homem que entrava num ambiente e fazia questão de lembrar a todos quem mandava. O terno sob medida, o relógio suíço no pulso, o olhar afiado e sempre calculado. Dono de uma fortuna construída à base de acordos nebulosos e silêncios bem pagos, ele tinha o respeito de muitos e a admiração de poucos. Para ele, pessoas não eram pessoas, eram peças. Cada um tinha uma função. Uns para servir, outros para serem usados, outros ainda para adornar seus eventos como troféus humanos. Mas o que Frederico mais odiava, mais do que incompetência, mais do que traição, era brilho alheio. Não suportava ver alguém se destacar em algo que ele mesmo não dominasse. Se um funcionário sabia demais, era rebaixado. Se um convidado chamava mais atenção, era ignorado.
Se uma mulher era mais admirada que ele, era rapidamente isolada. Frederico não lidava bem com a ideia de não ser o centro de tudo. E foi por isso que, ao perceber os olhares curiosos que Isadora vinha recebendo discretamente ao longo da noite, olhares de respeito, de encanto contido, talvez até de reconhecimento, algo dentro dele começou a se incomodar. Isadora, mesmo em silêncio, mesmo apagada, carregava uma presença que ele não conseguia controlar. Ela tinha algo que nenhuma de suas festas luxuosas conseguia comprar: autenticidade. E aquilo o perturbava. Não porque ela fazia por onde, mas justamente porque não fazia. Ela apenas existia, caminhava, servia e ainda assim chamava a atenção. Era como se, mesmo apagada, ela brilhasse. E isso, para Frederico, era imperdoável. Então ele decidiu agir. Não queria apenas colocá-la em seu lugar. Queria que todos vissem. Queria rir dela, queria mostrar que a empregada que alguns estavam observando com admiração era apenas isso: uma empregada, submissa, obediente e, se possível, ridícula. Por isso, enquanto girava sua taça de vinho ao lado de investidores, já arquitetava a humilhação pública que faria antes do fim da noite. Um plano cruel, rápido, teatral. Porque para ele, quebrar alguém em frente aos outros sempre foi um prazer disfarçado de brincadeira. O salão estava no auge. A orquestra tocava uma peça leve de fundo, os garçons circulavam com bandejas reluzentes e os convidados se espalhavam em pequenos grupos, sorrindo uns para os outros com exagero. Foi nesse clima de falsa harmonia que Frederico decidiu agir. Bateu sua colher na taça de cristal, com 3 toques secos. O som metálico se espalhou pelo ambiente, cortando as conversas no meio. Os olhares se voltaram automaticamente para ele. O anfitrião queria atenção, e a teve. Com um sorriso elegante, mas de olhos frios, ele ergueu a taça e disse: "Senhoras e senhores, espero que estejam aproveitando a noite, mas antes da sobremesa, preparei uma surpresa especial, algo bem autêntico." Algumas risadas tímidas ecoaram. Isadora, que recolhia taças próximas à escadaria, congelou. Sentiu o coração acelerar sem entender o motivo exato. Frederico continuou: "Nossa querida funcionária tem um talento escondido. Descobrimos recentemente que ela canta. Sim, vejam só. E nada melhor do que um pouco de música ao vivo, certo?" Os risos cresceram. Algumas mulheres trocaram olhares curiosos. Outros já erguiam os celulares, antecipando o constrangimento, alheio como quem assiste a um espetáculo de circo. Isadora se virou lentamente. O mundo girava devagar. Frederico estendeu o braço, apontando diretamente para ela. "Isadora, venha até aqui. Vamos animar a noite." Ela hesitou. O corpo não se movia. O salão inteiro parecia ter parado. Os olhos a cercavam, como lâminas invisíveis. Frederico então caminhou até ela com passos teatrais, entregou o microfone nas mãos trêmulas dela e sussurrou: "Mostre o que sabe fazer, ou finja. Tanto faz. Só me dê o que eu quero." O silêncio no salão se tornou denso. Não era mais brincadeira, era julgamento, era espetáculo, era humilhação. E ela, com o microfone nas mãos e o rosto queimando, tinha apenas 2 opções: recuar ou cantar. Mas naquele instante, uma terceira força nasceu dentro dela. Uma força que não vinha da raiva, nem do medo, mas da memória. E sem entender exatamente como, ela respirou fundo, fechou os olhos e decidiu cantar. O chão parecia se mover sob os pés de Isadora. As luzes do salão estavam mais quentes do que nunca. O brilho dos lustres feria os olhos e os sussurros em volta eram como pequenas agulhas perfurando a pele. Com o microfone em mãos, ela sentia o peso de todo um passado comprimido ali na palma dos dedos.
O coração batia forte, como se quisesse fugir dali antes dela. Mas ela ficou, deu o primeiro passo. A cada passo em direção ao centro do salão, sentia o peso do olhar de cada convidado. Alguns riam baixo, outros já filmavam com o celular esperando presenciar um desastre. Havia uma expectativa coletiva de vergonha alheia no ar, e ela sabia disso. Isadora caminhava com as mãos trêmulas, o olhar fixo em lugar nenhum, tentando não desmoronar antes da hora. A cada metro percorrido, lembrava de tudo o que havia enterrado dentro de si. As aulas de técnica vocal, os ensaios com frio na barriga, a voz da mãe dizendo "nunca cante pela metade", os aplausos que um dia recebeu. Tudo isso parecia tão distante, mas ainda estava ali, adormecido, esperando. Quando chegou ao ponto em que Frederico apontou bem diante da lareira, Isadora parou, respirou fundo. O silêncio era quase sagrado agora. Só se ouvia o tilintar esporádico de uma taça, um pigarro abafado e o som fraco do vento lá fora. Ela fechou os olhos, não como quem foge, mas como quem se reencontra. O microfone tremia entre os dedos, mas a respiração se acalmava. Então, sem aviso, sem música de fundo, sem introdução, Isadora soltou a primeira nota. Suave, frágil, mas verdadeira. Uma nota que não parecia vir apenas da garganta, mas de um lugar muito mais profundo. Um lugar que ninguém ali jamais imaginaria que existia dentro dela. A primeira nota flutuou no ar, como uma confissão. Era tão suave que alguns quase não ouviram, mas quem ouviu, parou. Aquela voz não vinha de uma empregada tentando agradar o patrão. Vinha de uma mulher que estava resgatando a si mesma. O salão, até então repleto de vaidade, ostentação e julgamentos disfarçados de gentileza, ficou mudo. Um silêncio denso caiu sobre todos. Celulares foram abaixados, taças esquecidas sobre mesas, conversas congeladas no meio da frase. Isadora, de olhos fechados, não cantava apenas com a boca. Cantava com as memórias, com as cicatrizes, com os pedaços da alma que ainda não tinham nome. A melodia era simples, mas carregada de sentimento. Sua voz tremia levemente no início, mas a cada verso ganhava firmeza, como se a coragem crescesse com cada respiração. As palavras saíam com uma doçura triste, como uma carta nunca enviada, como um grito contido por anos e finalmente libertado. E foi aí que os rostos começaram a mudar. As expressões debochadas viraram surpresa, os olhares de escárnio se transformaram em olhos marejados. O empresário que minutos antes dizia que ela deveria estar na cozinha, agora não conseguia encará-la. Uma das convidadas, vestida com um longo dourado, colocou a mão no peito sem perceber, como se tentasse segurar a emoção que vinha sem pedir licença. Até mesmo os garçons, treinados para manter a postura e ignorar tudo, estavam parados, absorvidos por aquela cena impossível. Isadora não gritava, não fazia firulas vocais, não buscava impressionar. Ela apenas deixava sair o que estava preso havia anos. E isso era impossível de ignorar. Porque em um mundo de aparências, uma verdade nua como aquela tinha o poder de cortar fundo. E ali, diante de uma plateia que esperava espetáculo barato, ela entregava algo que ninguém esperava: arte, alma, vida. Isadora seguia cantando como se não houvesse mais ninguém ali. O salão, tão acostumado com exageros, agora estava entregue a um silêncio raro, do tipo que só nasce quando algo sagrado está acontecendo. Sua voz agora era firme, madura, cheia de textura. Cada palavra vinha carregada de significados. Cada nota parecia abrir uma gaveta esquecida dentro de quem ouvia. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo os mais sensíveis entre os convidados, era que aquela música não era apenas bela. Ela era uma tradução viva de tudo o que Isadora havia sofrido.
Era a perda dos pais naquele acidente cruel. Era o quarto. Vazio que ela voltou a habitar depois do enterro era o eco das promessas que nunca pôde cumprir. Era o bilhete do conservatório cancelado. Era a mala fechada com roupas que nunca usou em Londres. Era o silêncio forçado de quem teve que escolher entre sobreviver ou seguir cantando. Isadora não fazia esforço para impressionar. Não havia vaidade na sua performance, só dor. Só alma, só uma entrega crua, do tipo que não se ensina nem se copia. Sua voz quebrava barreiras invisíveis, como se dissesse a cada pessoa ali: eu também sou feita de pedaços, mas ainda canto. E era exatamente isso que tocava fundo. A música dela não dizia que tudo ia ficar bem, nem trazia respostas mágicas. Dizia apenas: eu sobrevivi. E isso era mais poderoso do que qualquer discurso. Entre os convidados, alguns choravam abertamente. Outros lutavam contra as próprias memórias, confrontados pela humanidade daquela voz. Frederico, parado perto da lareira, observava sem reação. Aquela mulher que ele planejou expor agora era o centro de tudo. E não por escândalo, mas por mérito. Ele, acostumado a controlar tudo e todos, agora não tinha o menor controle sobre o que acontecia ali. Porque Isadora, com o microfone na mão e os olhos ainda fechados, não era mais uma funcionária obediente. Era uma artista em plena reconquista de si mesma. E ninguém poderia interromper aquilo. Porque dor transformada em arte não pode ser contida, ela apenas transborda. Enquanto a voz de Isadora percorria cada canto do salão, algo dentro dela também se movia. As notas que saíam de sua boca não vinham apenas do presente. Vinham do fundo da memória, das gavetas que ela mesma havia trancado por sobrevivência. Era como se cada verso desbloqueasse uma lembrança adormecida, uma parte dela que há muito estava escondida. Ela se via pequena, em cima de uma cadeira da sala, cantando para os pais com um pente de microfone na mão e um cobertor nas costas, fingindo ser um vestido de gala. Lembrava do pai batucando com os dedos na mesa, ensinando o ritmo com a alegria de quem não tinha muito, mas oferecia tudo. Lembrava da mãe, emocionada, dizendo que ela era a voz mais linda que já tinha ouvido. O passado voltava com uma força que quase fazia o corpo tremer. As primeiras aulas no conservatório, a primeira vez que ficou em silêncio no palco por nervosismo, o professor segurando suas mãos e dizendo: a música está dentro de você, é só deixar sair. E depois, a dor, a ligação, a notícia, a corrida até o hospital, a sala fria, os dois corpos, o silêncio no caixão, o eco do mundo desabando. Tudo isso voltava agora, mas de uma forma diferente, não como trauma, mas como raiz. Porque mesmo com o chão arrancado, ela havia sobrevivido. E aquela voz que agora fazia tanta gente chorar, era feita disso, de perda, de saudade, de amor, de tudo que ficou pelo caminho. Era uma voz construída a partir dos escombros. Isadora não cantava para brilhar, cantava para não esquecer, para se manter viva por dentro. E ao lembrar de tudo que teve que enterrar, os sonhos, a carreira, a menina cheia de planos, ela entendia que aquela apresentação não era um reencontro com o palco. Era um reencontro com ela mesma, uma declaração íntima para o mundo. Eu ainda estou aqui. A essa altura, o salão não era mais o mesmo. A atmosfera havia mudado completamente. Aquela festa planejada nos mínimos detalhes, cheia de protocolos e sorrisos calculados, agora estava paralisada diante de uma mulher com um microfone na mão e os olhos fechados. Os convidados, antes inquietos, conversando em grupos, avaliando negócios ou comentando roupas uns dos outros, agora estavam estáticos, como se hipnotizados por algo que suas rotinas não conseguiam explicar. Havia silêncio, mas não era vazio. Era reverência, era respeito.
Até mesmo quem nunca foi sensível à arte sentia algo estranho, como uma memória sendo puxada do fundo da alma sem permissão. As notas de Isadora preenchiam o espaço como uma neblina invisível, suave, mas penetrante. Pessoas que chegaram ali com o único objetivo de se exibir, agora estavam ali como se tivessem esquecido o próprio nome. Um casal de advogados se olhava, em silêncio, com os olhos marejados, sem conseguir disfarçar o impacto. Um jovem político que passou a noite se gabando de conquistas, agora se segurava para não chorar. As máscaras começaram a cair, uma a uma, porque aquela música não permitia armaduras, tocava onde doía, onde estava guardado. Até os garçons pararam. Um deles, o mais novo, encostado perto da porta, segurava uma bandeja com as duas mãos e murmurava junto cada verso, como se também estivesse lembrando de algo que havia esquecido sentir. O ambiente inteiro estava diferente. Era como se a casa tivesse se transformado num templo. Como se, pela primeira vez em muito tempo, aquelas paredes estivessem ouvindo uma verdade. A performance de Isadora não era perfeita tecnicamente, mas era perfeita emocionalmente. Isso era muito mais raro. Ela cantava como quem não quer provar nada para ninguém, só contar uma história, a sua. E ao fazer isso, fez com que cada pessoa ali, por alguns minutos, encarasse a própria. E ninguém estava preparado para isso, nem mesmo Frederico. Sentada discretamente na terceira fileira, quase ao lado de uma pilastra de mármore, uma mulher observava tudo com um silêncio que não era passivo, mas atento. Não sorria, não chorava, não se movia. Apenas olhava fixamente para Isadora, como quem lê um livro raro, com páginas que nunca se repetem. Era Helena Porto, uma das críticas musicais mais temidas e respeitadas do país. Seu nome estava por trás da ascensão e da queda de dezenas de artistas. Bastava uma frase sua em uma coluna de jornal e carreiras inteiras podiam ser construídas ou destruídas. Ela havia sido convidada por educação, como parte do jogo social de Frederico, mas veio sem expectativa. Achava que seria apenas mais uma noite de taças tilintando e música de fundo ensaiada demais para ser sentida. Mas ali, diante daquela mulher de uniforme simples e voz desarmada, Helena não conseguia pensar em mais nada. A crítica, acostumada a ouvir cantoras treinadas nos maiores palcos da Europa, estava sendo tocada por alguém que não tinha acompanhamento, nem iluminação especial, nem produção alguma, apenas verdade. E isso era desconcertante. Ela não se importava com o fato de Isadora não projetar a voz como uma soprano de ópera. O que a impressionava era a entrega, a honestidade de cada nota, a ausência total de vaidade. Helena sabia reconhecer talento cru e sabia, melhor que ninguém, que havia uma artista diante dela. Uma artista que não queria palco, mas merecia um. Uma artista que não buscava plateia, mas arrastava multidões pela força da emoção. E aquilo era o que tornava tudo mais precioso. A mulher que observava em silêncio não precisava perguntar nada, já sabia. Sabia que estava diante de algo raro, algo que não se vê todos os dias, nem todas as décadas. Um brilho que, por alguma razão, o mundo tentou esconder, mas que agora, diante de uma sala inteira rendida, estava renascendo diante dos seus olhos. E Helena não iria deixar aquilo passar despercebido. A última nota saiu da boca de Isadora como um suspiro profundo, um fio de alma estendido no ar por mais alguns segundos, como se a própria música quisesse ficar ali, pairando sobre aquelas pessoas por mais um instante. Quando o som se dissipou, o silêncio foi absoluto. Não havia respiração audível, nem movimento, nem aquele típico constrangimento social de quem não sabe se deve aplaudir ou comentar. Era como se o tempo tivesse parado. O salão inteiro estava suspenso, congelado em um instante que ninguém queria quebrar. E então,
Sem que houvesse qualquer sinal, alguém bateu palmas, depois outro, e de repente o espaço inteiro explodiu num aplauso que não era formal, nem educado, nem de conveniência. Era um aplauso visceral, emocionado, entregue. Palmas misturadas com lágrimas, com olhares baixos de arrependimento, com expressões de assombro. Não era um aplauso de parabéns, era de perdão, de admiração, de rendição. Isadora abriu os olhos devagar. Por um segundo, pareceu confusa, como se não reconhecesse o próprio feito. Aquilo não havia sido planejado, ela não havia ensaiado. Não havia vestido nada além do uniforme de sempre. E mesmo assim, ali estava ela, diante de uma sala inteira rendida. Seus olhos percorreram os rostos na plateia, e ela percebeu algo novo. Ninguém havia mais como a funcionária que recolhia copos. Eles agora a viam como algo muito maior, como alguém que tinha parado uma festa inteira com a própria voz. Ela olhou para Frederico. Ele não aplaudia. Estava parado, tenso, com os olhos fixos nela, como se ainda tentasse entender o que havia acontecido, como se não conseguisse aceitar que a mulher que pretendia humilhar havia acabado de se transformar no centro do universo que ele achava controlar. Naquele momento algo mudou, não apenas no salão, mas dentro de Isadora. Ela não precisava mais se esconder, porque agora o mundo sabia, e mais do que isso, respeitava, e ninguém jamais conseguiria devolver ela ao silêncio de antes. Frederico continuava imóvel, como se o tempo tivesse se recusado a seguir só para ele. Enquanto o salão vibrava em aplausos e emoções, ele estava ali, parado, com a taça ainda na mão e o maxilar tenso. Seu olhar não era mais de superioridade, nem de controle, nem de sarcasmo. Era de alguém que pela primeira vez em anos não sabia o que dizer. Estava diante de algo que não podia manipular, nem comprar, nem intimidar. A empregada que ele havia exposto para entreter seus convidados agora era a razão pela qual todos estavam de pé. E o mais doloroso para ele não era o orgulho ferido, mas o espelho que aquilo lhe oferecia. Porque naquele instante, Frederico viu a si mesmo com clareza. Viu o homem que silenciava talentos por insegurança. O homem que confundia poder com humilhação. Que ria dos fracos para parecer forte, que se alimentava da submissão dos outros para esconder o próprio vazio. Ele viu tudo isso em si mesmo e não gostou do que viu. Pela primeira vez em muito tempo, Frederico se sentiu pequeno, não porque alguém o diminuiu, mas porque ele percebeu o quanto se tornou raso. As risadas da plateia haviam sumido. Os convidados agora olhavam para Isadora com admiração genuína. E alguns também o olhavam, mas não com respeito, com julgamento, com aquele tipo de olhar que diz: nós vimos o que você tentou fazer e não deu certo. E isso o feriu mais do que qualquer crítica direta. Porque Frederico não estava acostumado a errar. Muito menos em público. Sentiu o rosto quente, as mãos suadas e um impulso de simplesmente sair dali. Mas não conseguiu se mover. Estava preso na própria armadilha. A mulher que ele subestimou havia acabado de mostrar ao mundo quem realmente era. E ele, pela primeira vez, foi obrigado a encarar quem ele se tornou. Era o rosto do arrependimento. Nu, cru e dolorosamente real. Quando os aplausos finalmente se acalmaram e o burburinho se transformou em silêncio respeitoso, Isadora ainda estava no centro do salão. O microfone em uma mão, o coração acelerado no peito. Ela não sabia o que fazer a seguir. Caminhar de volta para a cozinha, abaixar a cabeça, esperar ordens. Mas antes que qualquer passo fosse dado, uma figura se levantou entre os convidados. Era Helena Porto. Sem alarde, sem teatralidade, ela atravessou o salão com passos calmos e firmes. As pessoas abriram espaço automaticamente, como se soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. Helena parou diante de Isadora,
Tirou um pequeno cartão do bolso e estendeu a ela com as duas mãos. Me ligue amanhã. Sua voz baixa e direta foi ouvida por todos. Não precisava gritar. A força vinha do respeito que seu nome carregava. Eu sei talento quando vejo. E o seu não pode mais ficar escondido. Isadora, confusa, pegou o cartão sem saber exatamente o que aquilo significava. Mas no fundo, uma parte dela entendia. Aquela mulher não era qualquer uma. E se ela estava dizendo aquilo, era porque algo grande estava prestes a mudar. Os convidados, percebendo o gesto, começaram a cochichar. Os olhares agora não eram apenas de admiração, eram de reconhecimento, de quem já sabia que estava diante do nascimento de uma nova artista. Frederico, observando de longe, sentiu o golpe silencioso. A mesma mulher que ele tentou ridicularizar agora era cortejada por uma das figuras mais influentes da música. Ele não disse nada, não conseguiu. E nesse momento, Isadora deu um pequeno passo para trás. Olhou para Helena, depois para os convidados e, finalmente, para si mesma. Pela primeira vez em anos, ela se viu inteira. Não como alguém que serve, mas como alguém que pode ser ouvida. E esse cartão em suas mãos não era apenas uma oportunidade, era uma chave para uma nova vida, para uma nova identidade, para um recomeço. Na manhã seguinte, Isadora acordou cedo, mas não para limpar a casa de ninguém. A cabeça ainda estava cheia de vozes, imagens, lembranças. Era como se a noite anterior tivesse sido um sonho daqueles que a gente acorda chorando. Só que, dessa vez, ela acordou sorrindo. O cartão de Helena ainda estava ali, em cima da cômoda improvisada do pequeno quarto dos fundos. Ela olhou para ele por longos minutos, como se a simples presença daquele papel fosse mágica. E, de certo modo, era. A mão tremia levemente quando ela pegou o celular e discou. O coração batia tão alto que parecia um tambor dentro do peito. Helena a atendeu no segundo toque. Eu estava esperando, disse com a voz firme, como se tivesse absoluta certeza de que aquela ligação viria. A conversa foi breve, direta. Um convite, um endereço, um horário. Isadora passou o dia como quem se prepara para o desconhecido. Lavou o rosto várias vezes, mudou de roupa 3, penteou o cabelo sem saber se deixava solto ou preso. Era só uma reunião, diziam seus pensamentos. Mas não era. Era a porta que ela jamais ousou bater, se abrindo sozinha. Quando chegou ao endereço, foi recebida por uma secretária simpática que a levou para uma pequena sala com acústica perfeita. Lá dentro, um piano de cauda branco e uma cadeira simples. Helena apareceu minutos depois, sem maquiagem, sem formalidades. Quero ouvir você de novo, disse, e nada mais. Isadora se aproximou do piano com respeito, como quem reencontra um velho amigo. Não tocava havia anos. As mãos hesitantes deslizaram pelas teclas e a primeira nota saiu frágil, mas viva. E então ela cantou. Não para impressionar, não para testar. Cantou como quem respira, depois de quase se afogar. Helena ouvia com os olhos semicerrados, em silêncio absoluto. Quando a canção terminou, ela disse apenas: temos trabalho a fazer. E foi assim que começou. Não com holofotes, nem contratos milionários, mas com verdade, com reconhecimento, com uma porta que ela nunca esperou se abrir, mas que agora estava escancarada diante dela. Os dias seguintes foram como um vendaval. Em menos de uma semana, Isadora já havia gravado uma demo caseira, feito uma pequena sessão de fotos improvisada e recebido um convite para cantar ao vivo num evento beneficente organizado por Helena. A notícia correu rápido. Sites de cultura começaram a publicar notas curiosas sobre a empregada que calou uma sala de milionários com a própria voz. Alguns veículos chamavam de milagre, outros de coincidência, mas todos falavam dela. A mulher invisível que se tornou manchete.
A princípio, Isadora se assustou com a velocidade das coisas. Não entendia o que era um contrato, nem os termos que os produtores usavam. Não sabia como se portar diante das câmeras, muito menos o que dizer quando perguntavam sobre sua trajetória. Ela ainda limpava casas de manhã, porque não podia largar tudo. Ainda andava de ônibus com fones de ouvido surrados, treinando respiração entre uma parada e outra. Mas algo estava diferente. Agora as pessoas olhavam, e nem sempre com empatia. Algumas ex-colegas de trabalho passaram a comentar pelas costas, outras a procuraram fingindo amizade. Na rua, algumas pessoas a reconheciam e pediam fotos. E o mais difícil, parte da elite que antes ria dela, agora tentava se aproximar, como se nunca a tivessem julgado. Isadora percebia tudo, e isso a machucava. Não porque quisesse vingança, mas porque começava a entender o peso de ser vista. Ser invisível doía, mas ser notada expunha, exigia força, responsabilidade, postura. Havia dias em que ela pensava em recuar, em desligar o celular e sumir. Mas então lembrava da noite do salão, da nota que saiu da sua garganta como se rasgasse anos de silêncio, e se agarrava àquilo como quem se agarra a uma boia no mar revolto. O mundo agora a via, mas ainda não a conhecia. E ela sabia, para permanecer em pé, teria que cantar com ainda mais verdade, porque a fama podia abrir portas, mas só a alma mantinha elas abertas. Aconteceu num final de tarde nublado, num café elegante da cidade, onde Isadora havia sido convidada para uma entrevista ao vivo em um programa local. Ela estava acompanhada de Helena e de uma pequena equipe que começava a se formar em torno dela. A gravação tinha terminado há pouco e todos decidiram parar para um café antes de seguir para a próxima reunião. O ambiente era calmo, música instrumental suave, um contraste absoluto com a correria dos últimos dias. Isadora estava com um vestido simples, mas elegante. Nada nela era forçado. Tudo nela agora exalava presença. Ela conversava com Helena sobre um possível repertório quando ouviu a porta do café se abrir e um som familiar ecoar no piso de madeira. Ela não precisava olhar para saber. Aqueles passos, aquele andar cheio de controle, aquele perfume sofisticado demais, era Frederico. Por reflexo, seu corpo enrijeceu. Era a primeira vez que o via desde aquela noite. O silêncio entre eles havia durado semanas, mas agora estava quebrado, sem permissão. Ele caminhava sozinho, com o mesmo semblante impenetrável, de sempre. Mas algo nos olhos dele estava diferente. Ele parou diante da mesa, não olhou para Helena, nem para ninguém mais. Apenas para ela. Isadora. A voz dele soou contida, menos arrogante, mais real. Não vinha incomodar. Só queria pedir desculpas. O tempo congelou. O salão, que antes parecia barulhento, agora era só um fundo embaçado. Ela não respondeu de imediato. Apenas sustentou o olhar, pela primeira vez, sem abaixar os olhos. Eu fui injusto, fui cruel e ridículo. Você não merecia nada daquilo, continuou ele com a voz trêmula pela primeira vez. Um silêncio pesado se instalou. Todos à volta fingiam não ouvir, mas a tensão era evidente. Isadora respirou fundo. Eu não canto para aplausos, Frederico. Eu canto para lembrar quem eu sou. E naquele dia, você me ajudou a lembrar. Foi a única coisa certa que você fez. Disse sem raiva, sem ironia, apenas verdade. Frederico assentiu com os olhos marejados e saiu, sem insistir, sem tentar justificar. E naquele instante, Isadora soube. Ela havia vencido. Porque a maior vitória nem sempre é ser aplaudida por todos. Às vezes, é ser reconhecida até por quem tentou te calar. Com o passar das semanas, a história de Isadora deixou de ser apenas uma curiosidade que circulava nas redes sociais ou nos sites de entretenimento.
ela se tornou um símbolo, uma representação viva de todas as vozes que já foram silenciadas, de todas as histórias que nunca foram contadas, de todos os talentos que o mundo ignorou por causa de um uniforme, de um endereço ou de uma condição social. As entrevistas se multiplicaram, os convites se tornaram frequentes e, mais do que tudo, as mensagens começaram a chegar de todos os lados. Cartas de meninas que nunca tiveram coragem de cantar na frente de ninguém. Mulheres que abandonaram seus sonhos para cuidar de filhos, de maridos, de casas. Homens que viviam com a alma ferida, sem coragem de dizer que ainda tinham algo a oferecer. Isadora lia cada mensagem com lágrimas nos olhos, porque agora ela entendia. Não era sobre fama, nunca foi. Era sobre dar sentido à dor, transformar. Cicatriz em ponte, voz em farol. Sua história inspirava não porque era perfeita, mas porque era real. Porque nas notas trêmulas da sua canção moravam verdades que o mundo inteiro tentava esconder. Um dia, ao final de uma pequena apresentação num centro cultural de periferia, uma senhora se aproximou, segurou suas mãos com firmeza e disse: "Minha filha, você não canta, você cura." E Isadora chorou. Não porque ainda doía, mas porque finalmente doía bonito, doía com propósito. Sua música agora era semente, era remédio, era oração, era grito e consolo ao mesmo tempo. Helena a acompanhava de perto, mas com respeito, como quem sabe que certos voos precisam de liberdade. Frederico nunca mais foi visto, mas em cada show havia alguém que lembrava dele, e isso não importava mais. O que importava era que Isadora, a mulher que um dia foi silenciada numa mansão de luxo, agora subia ao palco como quem sobe no próprio destino. Não havia mais palco grande ou pequeno. Cada vez que abria a boca para cantar, ela entregava mais que voz. Ela entregava vida, porque a dor, quando atravessada com coragem, não destrói. Ela reconstrói e transforma tudo em algo maior. E ali, diante do mundo que finalmente aprendia a ouvir, Isadora não era mais a empregada que foi forçada a cantar. Era a artista que o mundo não conseguiu mais calar. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que ainda vale a pena acreditar nos próprios dons, mesmo quando o mundo tenta calar. Escreva nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo essa história. A sua resposta mostra até onde essa mensagem de superação e verdade está chegando. E se você acredita que histórias como essa merecem ser contadas, inscreva-se agora no canal Ponto de Virada e ative as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Sua presença aqui nos ajuda a continuar trazendo narrativas que emocionam, inspiram e transformam. Porque por mais difícil que pareça, ninguém pode calar quem nasceu para emocionar.